Matil Hirako, após passar muito tempo em um hospital, acabou morrendo de uma doença aos 39 anos e teve a oportunidade de ir para um outro mundo. No caminho entre os dois mundos, Deus pergunta qual era seu desejo, já que Deus ia lhe dar forças. Só que ele pede 4 desejos: ter um corpo saudável, viver em paz, conhecer a língua do seu novo mundo e, como último desejo, poder ser um agricultor. Só lembrando que essa é a parte 2, como vocês me pediram muito, e eu resolvi trazer, né? E muito obrigado pelos comentários, tamo junto. Então, bora pro recap! Seguindo de onde nós paramos, vemos que Matil e Lulucci acabaram de acordar, e Matheus pergunta se vampiros não gostam das manhãs, e ele fala que ela estar morando lá junto com ele está ajudando muito de várias maneiras. Assim, Matil fez uma deliciosa sopa, porém Lulucci fala que aquela sopa tinha um sabor suave, e ela pergunta se ele não gosta de usar sal, e Matil fala que simplesmente ele não tem sal. Ela fala que tem sal na sua frente, e realmente, bem na frente dele mesmo. Isso foi uma lembrança. Voltando à atualidade, Lulucci pergunta o que eles iam fazer hoje. E Matil fala para eles darem uma olhada nas árvores frutíferas que ele tinha plantado. E Lulucci fala que vai se lavar primeiro. Assim, eles vão ver as árvores e ficam felizes porque elas estavam crescendo bem. E Matil começa a comentar que o chá que Lulucci faz é bom, mas ele estava querendo tomar chá verde. De repente, Zabuton toca o alarme e eles vão ver o que estava acontecendo. Chegando no local, eles veem uma anja que estava sendo atacada pelos cachorros. Esses cachorros são sinistros, mano. E Matil assim ajuda ela, e a garota usa uma magia e num piscar de olhos os seus machucados e sujeira da sua roupa some. E Lulucci, vendo quem era aquela anja, tenta fugir. E a anja fala que então era lá que Lulucci estava se escondendo, e que era para ela se entregar. E os lobos não aceitam bem aquilo e acabam atacando ela novamente. Já em casa, eles começam a conversar, e Lulucci fala que também foi atacado pelos cachorros, e que eles são implacáveis. A anja se apresenta, seu nome é Tia. E sim, Tia. E Matil a pergunta o porquê ela estava perseguindo a Lu. E Tia fala que tem uma recompensa pela Lu, por conta de todos os danos que ela tinha causado à cidade. E Tia fala que a Lu ficava pesquisando remédios em misturas estranhas, e isso causava explosões. Depois de resolvendo aquela questão, Lu chama a Tia para morar lá com eles, e ela aceita. E eles saem para mostrar as coisas para ela, até o momento que Lu faz uma cara e mostra Zabuton para a Tia, e isso a assusta. E depois disso, eles começam colhendo os repolhos, e Matil fala para a Tia tentar também, e ela consegue, e ele dá um pouco de repolho com sal para ela comer, e Tia fala que é delicioso. Já de tarde, eles terminam a colheita, e Tia fala que está muito cansada. Já em casa, Tia come um morango, e fala que tem um gosto doce e azedo, e com isso ela gostou. E quem não gosta de um moranguinho fresco, né, família? Elu fala que com tudo que tinha acontecido, Tia iria morar lá com eles. Elu até pede por favor e fala que seu corpo não vai dar conta se ela estiver sozinha. E mano, o que será que tá acontecendo à noite lá, hein? Não sei. E Tia não entendeu o que ela quis dizer com aquilo. No dia seguinte, Tia pergunta para Matil se eles poderiam plantar mais morangos, e ele fala que para isso eles teriam que expandir o terreno, e na hora da colheita eles não dariam conta sozinhos, e assim eles dão de cara com os cachorros, e são até fofinhos, vai? Com certeza. E Matil pega um dos cachorros no colo, e Tia se assusta. Matil fala que os filhotes do Kuro e da Yuki tiveram seus próprios filhos, e isso tinha aumentado a família, igual a nossa família, que só cresce. E por conta da família dos cães estarem aumentando, eles resolvem fazer uma área só para os cachorros. Já os filhos de Zabuton saem voando atrás de uma nova jornada, porém alguns ainda tinham ficado lá. E Tia também foi embora. Eita, agora o Proto vai chorar no banho. Tô zoando, família. Alguns dias depois, Tia volta e trouxe um monte de garotas bonitas com ela. E elas se apresentam. E elas pedem para Matil deixar elas morarem lá com ele também. Tia fala que elas moravam em um vilarejo. A maioria do povo tinha sido exterminado depois deles terem sido levados pela guerra dos homens. E assim a sua raça foi espalhada. E agora elas vivem vagando pela terra. Lu pergunta se elas ainda são jovens. E uma fala que tem apenas 400 anos. E a mais nova tem cerca de 300. São todas novas, né, família? Eu tenho 122. E Matil assim permite que elas morem lá. E como os moradores tinham aumentado, eles resolveram construir uma casa maior. E elas ficam assustadas pela facilidade que Matil consegue cortar uma árvore. E depois de 10 dias, eles terminam a casa e vão lá dentro olhar. Depois disso, eles começam a colher as plantações e elas começam a comer alho cru. Um tempo depois, uma das elfas pede para Matil deixar elas construírem uma ferraria e fazerem alguns trabalhos de mineração, como forma de agradecimento por ele ter permitido que elas morem lá. E ele aceita. E elas rapidamente constroem uma fornalha e fazem para Matil uma panela. E Matil pergunta se elas podem fazer de tudo. E uma das elfas responde que a única coisa que elas não podem fazer é se estabelecer de vez em um lugar e se reproduzir. E Matil fala que uma das coisas eles já tinham resolvido. Ele comenta que achou melhor não comentar nada sobre a segunda coisa. Uma elfa chega em Matil e fala que viu um campo de trigo. E ela pede para ele deixar ela fazer pão. E ele assim permite.
E assim a mulherada mete a mão na massa, e depois de um tempo, o pãozinho de cada dia está pronto. E eles comem e adoram. E Matil pergunta para Lu se aquele terreno onde eles estavam pertencia a alguém. E Lu fala que eram as terras do Lorde Demônio. E Lu fala para ele não se preocupar, e já que ele construiu aquilo sozinho, a terra era tecnicamente dele. Já à noite, os garotos ficam falando sobre Matil. No dia seguinte, Matil vai começar a trabalhar. E Zabuton tinha capturado uma abelha rainha, e Matil constrói uma casinha para a abelha, e com isso se inicia a produção de um delicioso mel. Então Matil acabou de fazer um baita buraco, e uma elfa o pergunta o que era aquilo, e ele fala que é um reservatório, e o plano vai ser construir uma hidrovia ligando o rio ao reservatório. Então eles começam a pensar do que eles iriam construir isso. Pedra eles não têm em grande quantidade, e Matil dá a ideia de construir de madeira, porém a elfa fala que madeira terá vazamentos, e com isso a única coisa que sobrou era um compacto de terra, que é quase tão duro igual ao concreto, e assim começou a produção em massa. Depois de um bom tempo de trabalho, eles finalmente conseguem terminar a obra, e as elfas ficam impressionadas. E Matil fala que agora que eles têm acesso ao rio, ele poderia comer peixes, e do nada aparece um peixe gigante que o ataca, e Matil finaliza facilmente, e aquele peixe foi pro Churras. Opa, piá, partiu-me churras? Tia e Lu começam a falar daquele peixe, e como ele veio da Floresta da Morte, ele é muito ruim. Depois de terminar de assar, Matil oferece para as duas comerem, porém as recusam, e Matil assim come, e fala que tem gosto de salmão. Depois dele oferecer para as duas de novo, elas aceitam e acabam gostando, e todos os outros garotos também estavam querendo, e por isso ele teve que ir buscar mais peixes. Depois disso, Matil resolve fazer uma plantação de arroz, que ele chama de arrozal. E no decorrer do dia, ele ara a terra e liga aquela terra com seu reservatório. E para a próxima parte, ele pede a ajuda de todos os garotos, porque agora eles vão macetar barro, e elas começam a plantar, e depois de um bom tempo eles terminam. E num passe de mágica o arroz já está pronto para a colheita. E depois da colheita eles colocam o arroz para secar, para assim sair toda a umidade. E depois de secar eles vão debulhá-los. E depois de um longo processo e muito trabalho, eles terminam de preparar o arroz. Agora só falta cozinhar. E Matil pede para a Lu acender fogo usando magia. E depois de mais um tempo o arroz está pronto. Só que ainda Matil inventa de fazer bolinhos de arroz. E agora finalmente está pronto. E Lu e Tia comem e acabam adorando aquilo. E as elfas também comem e adoram. E depois de plantar mais uma leva de arroz, eles param. E as garotas se limpam usando magia rapidinho. Já Matil tem que se virar da maneira antiga, o famoso paninho. Matil então resolve construir um lugar para eles tomarem banho. E a construção começou imediatamente. Só que Matil fala que tinha um problema. No caso, a água suja do banheiro deles ia voltar para o rio. E Tia chega com uma solução de usar slimes para se livrar dos resíduos. E então eles pegam os slimes e jogam na água suja. E Tia dá a ideia de usar os slimes no banheiro para eles comerem aquilo, tá ligado? Só que Matil fala que não tem coragem de fazer o número 2 em cima da cabeça de um slime. Cagão sem exceção. Então ele vai pegar lenha e acaba encontrando um cogumelo e comenta que tem medo de comer por conta que alguns cogumelos são venenosos. Já de noite é a hora do banho deles e Matil fala que vão ensiná-las como tomar banho e ele começa a explicar. Porém, uma elfa fala que é melhor ele demonstrar e ele aceita. Então ele fala que primeiro você tira as vestimentas, depois você se enxágua e se lava. Então você entra na banheira e relaxa. E as garotas tiram suas vestimentas e vão tomar banho também. E Matil pede para elas esperarem ele sair. Só que Lu, com uma cara duvidosa, pergunta se eles não podem tomar banho juntos. E assim eles tomam seu banho. No dia seguinte os cachorros trouxeram mais 5 elfas. Mas esses cachorros são sinistros, mano. Nossa. E assim temos mais 5 garotas morando com eles. E uma das elfas fala para elas garantirem o renascimento da raça. Era para elas começarem a fazer filhos. E Matil fala que não sabe como elas vão fazer filhos. Matil, você vai ter trabalho, mano. Boa sorte. Com certeza. Então vemos que um dos cachorros começa a falar. Ele fala que o número de fêmeas do seu mestre estava aumentando. E ele é o Kuro. Kuro fala que antes de conhecer Matil, ele não tinha um nome. E que em toda a sua vida ele nunca tinha perdido uma batalha. Até o momento que ele encontra uma fêmea que o vence e rouba seu coração. E depois de um tempo, aquela fêmea estava com a barriga gordinha. Só que no meio da floresta, os pombinhos tinham dado de cara com o urso, que era o rei da floresta. E assim eles apanham e ficam machucados. Até que caminhando mais um pouco, eles encontram Matil. E Kuro fala que sentiu o poder ilimitado vindo da sua enxada. E assim, Matil os conquistou. E assim, Kuro pula em Matil. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso me incentiva sempre a trazer vídeos novos para vocês. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!